Professor, o que é isso, professor? O senhor é um zumbi? Quase. Isso é nós voltando daquela prova tenebrosa. Meu Deus. Não tenho mais condições, professor. Eu pareço um morto-vivo. Eu também. Não dá mais, fui atropelado. Sinto atropelado. Sinto que estou morto. Mas hoje nós temos a volta dos mortos-vivos. Porque não tá morto quem peleia. É assim que a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Então nós vamos voltar. Se tiver que voltar como zumbi, não importa. Nós vamos fazer a prova como zumbis. Estão achando o quê? Não, professor, eu já desisti, eu não quero esticar a boca. Não tem de desistir. Ah, eu já desisti sim, já tô vendo os cursinhos aqui na Black Friday. Cadê a Black Friday do senhor? Mas era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Dia 8 de novembro, entre as duas provas, Black Friday pro ano que vem. Nem ferrando. Não, agora é hora de foco. Aluno meu tá focado no Enem 2023. Depois você vê o depois. Eu só falo em Black Friday aqui a partir do dia 15 de novembro. Aí eu lanço a minha Black Friday. Aí vai ter os melhores preços do mercado, os melhores cursos do mercado. Agora não! Não vou fazer propaganda de Black Friday, eu tô focado no Enem, Se você tá focado no Enem, agora é a nossa hora. A volta dos mortos-vivos. Vamos falar de interpretação para exatas, professor. O que você, que é professor de português e redação, tá dando aula de interpretação para as exatas? Ah, você é novo? Ah, você é novo, nenê. Você não conhece a mamãe? Não conhece a mamãe Lauro? Amor, nós damos aula para tudo, velho. Não tem só português e redação, não. Nós damos aula de interpretação em humanas, damos aula de interpretação em natureza, damos aula de interpretação em matemática e hoje eu vou fazer você acertar mais questões em natureza e matemática. Hoje. Não, não é possível, não tem como. Hoje vai ter gente que não tá assistindo essa aula porque preferiu assistir as aulas de matemática e natureza. Vai se arrepender. Vai ter cara descobrindo essa aula depois que o Enem já rolou e eu vou ter dado as dicas aqui que iam ajudar o cara a fazer o troço. Quer ver? Bota na tela. A volta dos mortos-vivos. Interpretação para exatas. Vamos dar uma olhada nesse zumbizinho mais fofo do mundo, que é o Psi. Eu perguntei para ele, ele acha que ele tá assustador. Eu perguntei pra ele, ele falou que acha que a galera ia morrer de medo e não ia assistir a aula porque ele, como zumbi, está assustador. Eu acho que ele é só um gatinho fofo, nenê. Ai, o Psi zumbi. Pra você que não sabe, o Psi é o mascote do Interpreta Enem. Ele é um gato bastante mal-humorado e ultimamente ele tá bem pé da vida por causa da Black Friday. Isso aí tá matando ele. Ele quer matar qualquer um. Tanto que se alguém pergunta Black Friday pra mim no Instagram, se você ainda não me segue, @LauroInterpretaEnem no Instagram, é ele que responde. E ele não responde muito certo, não. Vamos pra aula? Então tá, sem mais delongas, vamos pra aula. Hoje nós vamos ver 6 dicas. Pistas no texto, análise do enunciado, eliminação de alternativas, arredondando cálculos, tabelas e gráficos e matemática versus lógica. Que loucura, cara! Que loucura! Isso não é uma aula, isso é um espetáculo. Não tem como a pessoa ver esse índice e ela resolver assim, não, acho que eu não vou assistir. Acho que eu não preciso. Primeiro que eu acho que toda aula tinha que ter índice, pro cara decidir no início se vai assistir ou não, né? Tá aí o meu índice. Professor, por que os outros não botam? Eu acho que é porque dependendo do índice do que tiver, a pessoa desiste de assistir mesmo. Como é que a pessoa vai ver isso aqui e vai dizer, ó, o cara vai ensinar a responder questão com pista no texto, a analisar o enunciado para encontrar a resposta, vai ensinar a eliminar a alternativa, vai falar da importância de arredondar cálculos, vai falar sobre questões de tabelas e gráficos, que é certo que vão estar na prova desse próximo domingo, e vai diferenciar matemática e lógica. Mas o que é isso? Não tem como você não assistir. Então eu tô dizendo pra você, enquanto você tira print aí, manda pros amigos, né? Manda pros amigos, cara. O que te custa? Ajuda, olha o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Tem umas aranhas, umas mãos aí, umas máscaras, não é possível, cara. Ajuda, manda pra alguém a aula. O que te custa? Saco isso, cara. Eu tenho um curso que se chama Chave Mestra e eu trabalho isso na Chave Mestra. Estratégia de prova em outras áreas. Então já faz anos que eu faço a prova, se você é novo aqui, pra eu justificar, né? Eu faço a prova do Enem todo ano, tá? Todo ano como aluno. E eu boto em prática as estratégias. Ah, o Lauro vai lá e ele resolve umas questões fazendo uns troços lá, mas só dá certo naquela questão. Tem uns infelizes que infelizmente pensam isso. Pobrezinho, né? Às vezes é influenciado por algum professor maldoso e tal. Coitado, às vezes tem umas opiniões meio bosta, mas é assim, o Twitter é assim. Mas o que eu tenho pra dizer pra você? Tanto é que funciona sempre que hoje eu nem trouxe questão. Nas minhas aulas não tem questão, é conteúdo.
Eu vou te ensinar conteúdos que vão funcionar em várias questões sempre. Tanto que no meu curso eu resolvo mais de uma questão com a mesma estratégia para provar que dá certo. Quer ver? Pistas no texto. O texto de uma questão do Enem não pode servir para despistar. Isso é regra. E eu vou te dar uma informação agora que eu acho que a maioria das pessoas não tem. Você sabe como que uma questão do Enem é elaborada? Infelizmente, cara, a desinformação sobre o Enem é tão grande que tem gente que ainda acha que o Enem é feito por uma banca, como um vestibular, né? Aí na sua cidade, eu não sei se tem vestibular, mas quando é um vestibular, tem uma banca da própria universidade que elabora as questões. E a gente estuda a banca. Ah, porque a UFSC costuma cobrar não sei o quê, a FUVEST costuma cobrar não sei o que lá. E o Enem não tem uma banca. O Enem tem um banco de itens em que professores do Brasil inteiro, geralmente vinculados a alguma universidade federal, instituto federal, elaboram questões, são pagos para isso, mas não elaboram as questões para a prova. Eles elaboram as questões que vão para um banco de questões. Então a prova do Enem que você fez agora, domingo passado, ou a prova que você vai fazer no próximo domingo, tem questões que foram elaboradas muito antes, 2020, 2018, 2016 talvez. Não precisa ter sido elaborada agora. Então, tem umas coisas que as pessoas não entendem e elas ficam estudando atualidades pro Enem. Cara, ok, é bom às vezes saber e tal, mas não é o foco, né? A questão pode ter sido elaborada há muito tempo. Então o Enem é diferente. Por que eu tô falando isso? Porque no processo de elaboração de uma questão do Enem, quando você vai usar um determinado texto para compor aquela questão, você justifica o porquê daquele texto. Não é um texto aleatório. Ah, eu vou pegar uma questão aqui que tem que ter um texto, eu vou botar um texto. Não, mano, tem que ter um porquê de ter aquele texto. Não é assim. Você vai lá e faz o troço de qualquer jeito. Ah, professor, eu achava que... Não achava, mas não é. Então, se o texto foi selecionado, ele tem que te apontar para a resposta. Ele não precisa dar a resposta, claro que não. Ah, você lê os textos, você gabarita o Enem. Se fosse assim, eu gabaritava. Não. O melhor desempenho que eu consegui até hoje foram 138 acertos. Nunca consegui mais do que isso, porque me falta o quê? Estudo. Também não vou mentir para as pessoas, né? Mas 138 acertos usando a interpretação é um baita desempenho. Porque eu conheço como a prova funciona, então eu sei que o texto tem que me apontar. Isso é uma regra de elaboração, tá aí na tela para você, ó. A prova é elaborada a partir de uma matriz e não pode ter textos que enganem. Não pode. Se tiver uma questão que o texto não tem nada a ver com a resposta, a questão não passa, ela não entra no banco. O professor não vai receber por ela e tal, não é, manda fazer de novo, precisa de um texto melhor. Então, saber de uma informação como essa te ajuda a acertar muito mais questões. Por isso que eu falo que é um erro, estudar para Enem e para vestibular ao mesmo tempo. Enem é diferente. Natureza. Não sabe o conteúdo? Esteja atento a detalhes presentes no texto. Se tu não sabe um conteúdo de natureza como eu, você tem que estar ainda mais atento ao texto, cara. Eu não sei nada. Se você entrar no meu Instagram agora, provavelmente, essa aula é gravada, para quem não sabe, eu não estou ao vivo, eu estou ao vivo no chat. Não estou enganando você. O senhor Lauro está fingindo que está ao vivo. Claro que não sou idiota para enganar você. Eu estou ali no chat respondendo as dúvidas. A transmissão é que é ao vivo dessa questão. Mas toda vez que eu faço a prova de natureza e matemática, entre as duas provas, se você entrar no meu Instagram agora, provavelmente está rolando, se não está rolando ainda, em breve vai rolar, uma caixinha de perguntas para você me dar dicas do conteúdo. Eu inverto. Como eu não sei nada de natureza, você que me dá dica. Ciência da natureza para eu ir para a prova. É a que eu menos sei o conteúdo disparado. Só que daí tu tem que estar mais atento ao texto. Por quê? Porque ele vai te dar pistas. Ah, professor, o senhor consegue fazer 45 em natureza? Sim, não. 40 em natureza? Não. 35 em natureza? Não. Quantos o senhor consegue fazer? 30 foi o meu máximo. 30 acertos em natureza foi o máximo. Mas curioso que no ano passado, em 2022, esse ano eu não sei quando é que eu vou fazer, eu fiz 24 acertos, 6 a menos do que em 2021 e minha pontuação foi maior, foi mais coerente. Ele também tem TRI, coerência e tal, né? Que loucura. Não sabe o conteúdo, tem que estar atento ao texto. Mais ainda, se tu já sabe o conteúdo, talvez ele seja mais desnecessário para você. Então tem essa relação de proporção. Quanto mais você domina o conteúdo daquela questão, menos o texto é importante para ti e vice-versa. Quanto menos você domina, mais o texto vai ser útil para você. E em matemática, não adianta saber calcular se você não entender os detalhes do texto. Porque no texto da prova de matemática vai estar o que é que você precisa calcular. Então saber calcular é uma coisa, mas saber o que é outra. Teve uma questão famosa da prova do Enem, uma questão que eu sempre resolvo, que é a do elevador. Uma criança entrou no elevador, ficou apertando os botões, subindo e descendo, etc e tal, e ele queria saber qual era o último andar. E aí teve alunos dizendo, é ambíguo o último andar. Pode ser o último andar da sequência que ela andou, ou pode ser o último andar o mais alto do prédio. Como é que eu ia saber? Estava escrito no texto. Um prédio é numerado do térreo, primeiro, segundo, terceiro, até o último, que é o mais alto.
Dizia qual era o último no texto. Então é isso que você tem que interpretar. Sem isso não tem como. E aí eu botei pra você ainda aí, ó. É raro fazer questões do segundo dia sem o texto, porque quem já é meu aluno tá acostumado a fazer principalmente linguagens, mas também humanas, sem precisar do texto. Eu vejo no enunciado ali, ó, papum, papá, respondi. No segundo do dia, o buraco é mais embaixo. Para você fazer uma questão sem precisar de nada do texto, natureza você tem que dominar muito o conteúdo e matemática tem que ser uma questão muito simples. Senão você vai precisar das informações do texto. Tem informações do texto que, uma empresa construiu uma piscina, toda aquela parte inicial não serve para nada, mas alguma parte vai servir para influenciar no cálculo, tá? Então tem que ficar ligado nisso. Além disso, análise do enunciado. A mesma estratégia que serve para linguagem, serve para exatas. O enunciado no Enem, ele é soberano, cara. Soberano. O enunciado é a coisa mais importante. Não importa qual for a área. Linguagens, humanas, o enunciado é soberano. Você nunca vai questionar o que está no enunciado. Será que é isso aqui mesmo? Não, o enunciado falou, o enunciado falou. Então você tem que destacar o comando, cara. Destaca. Se não responde o comando, não é a resposta. Pode ser uma alternativa que seja exatamente o que o teu professor falou. Já aconteceu muito isso aqui, ó. Tu pega professores bons na internet, o cara tá dando dica, tá dando aulão agora. Vai procurar aí que tá tendo um monte de aulão pro YouTube, etc e tal. Eu vou falar com você mais pertinho aqui. O cara deu uma dica ferrada, assim, ó. Não esquece que, sei lá o que eu vou lembrar agora. Saponificação é a reação que faz sabão. Espero que seja para eu não estar falando errado. Se eu estiver falando errado, alguém me corrige no chat. Saponificação. E o cara fica com aquilo na cabeça. Saponificação, tal. Aí ele vai no Enem, tem uma questão que a alternativa é saponificação. Aí ele vai lá e diz, meu Deus, acertei graças ao aluno daquele professor. Calma, o que estava perguntando? Tava perguntando isso? Não basta ter saponificação ali. Tu tem que ver se era essa a pergunta e se estava certo. Você entendeu? Não é porque tu sabe o troço que tu vai marcar. Tem que ter calma. Mas já teve uma outra vez que eu vi num aulão, eu sabia, marquei e estava certo. Deu sorte de estar certo. Mas o enunciado tem que estar perguntando aquilo. Então, destaca. Eu quero ver a tua prova riscada. Risca, marca bem. Se for natureza, identifique o conteúdo e a disciplina para decidir se faz ou pula. Lauro, como é que eu decido se eu faço a questão ou pulo? Pelo conteúdo que está no enunciado. Ciências da natureza é a mais fácil dentre as 4 áreas de você identificar de qual disciplina é a questão. Se ela é de biologia, química e física, é muito mais fácil ver do que na prova de humanas ver se ela é de história, geografia, filosofia ou sociologia. O cara confunde tudo. Então na natureza, tu vê a disciplina. Então quando for física eu vou pular porque eu odeio física. Não, para um pouquinho. Tem umas questões de física que são ridículas, outras que são muito difíceis. Identifica o conteúdo e o que ele está cobrando e a partir daquilo ali tu define, vou pular ou vou fazer. Só que essa definição de pular ou fazer, ela tem que ser rápida. Pá! Vou pular ou vou fazer? É aquilo ali. Como é que tu vai identificar isso? A partir do conteúdo de ciência da natureza. E em matemática, identifique se a questão é de matemática ou cobra apenas lógica. Isso é uma coisa importante, tá? Vamos estabelecer aqui para todo mundo. Quem já é meu aluno, deixa eu falar um pouquinho mais disso no final do aulão. Quem já é meu aluno, já sabe. O cara é meu aluno da chave mestra. Eu faço aula contigo de português. Não, tô falando do aluno do meu curso, chave mestra. Ou que fez o Ultimato Enem, que tem algumas aulas da chave mestra. Esse cara que fez algum curso meu já sabe que matemática e lógica são coisas diferentes. Tem questões da prova que a única habilidade matemática exigida é soma. E às vezes nem soma. Eu fico perguntando, cadê a matemática dessa questão? É lógica. Lógica e interpretação. Então, se eu usar o Interpreta Enem, vai dar muito certo para fazer isso. Só que tu tem que identificar isso na hora de decidir se tu vai pular ou não. Como é que eu faço a prova, por exemplo, né? Eu falei para você os meus acertos em natureza. Vou falar agora em matemática. Nos últimos 2 Enems eu fiz 36. Lamento informar você que está estudando, 36 é uma baita nota. Uma baita nota. Lauro, será que tu vai conseguir se superar esse ano? Cara, eu nem vou com essa meta. Eu acho que 36 eu já estou no auge. Eu, professor de português, fazer 36 em matemática, mas por que eu faço? Porque eu garanto todas as de lógica, não erro nenhuma, e as de matemática eu vou me virando no que eu sei ali das fáceis. Só que as de lógica, quando eu tô fazendo a prova, eu bato o olho e eu escrevo na prova, né? Lógica. Por quê? Porque eu diagnostiquei a partir do enunciado que essa não tá cobrando conteúdo aprofundado de matemática. Então eu vou garantir, nem que eu leve tempo para isso. E aí vem a última dica dessa tela. Tempo. Pule questões difíceis. Cara, você não pode ter medo de pular a questão, cara. Nós temos que acabar com isso hoje. Quantas questões você pulou na prova do domingo agora passado? Diz pra mim.
Quantas questões você pulou? Você foi fazendo assim, você ia pulando e tal. Você ficou com medo de pular? Você não pode ter medo de pular. Eu falei pra você no último aulão de sexta, antes da primeira prova. Pula! Não pode ter medo, cara. Tem que pular. Por que que tem que pular? Vai ser o psi que vai vir te dizer, ó. O zumbizinho apareceu. A teoria de resposta ao item prioriza os acertos com coerência. E no segundo dia isso é ainda mais importante. Não tenha medo de pular questões difíceis. Existem alunos com 25 acertos pontuando mais que com 35. Você pode fazer o que você quiser. Você pode chiar, reclamar, chorar, espernear, dizer que o Enem é injusto, dizer que você não vai fazer mais Enem, dizer que você não concorda. Você pode fazer o que você quiser. Vai ter aluno com 25 acertos em matemática pontuando mais que alunos com 35. E aí você vai dizer, vai lá tuitar depois, o Enem foi injusto comigo, a TRI me ferrou. Tá, então tá um pouquinho. A TRI te ferrou, mas o que você fez ao longo do ano para que a TRI não te ferrasse? Eu tô te dando o alerta agora. Você não pode ser o cara, atenção, você não pode ser o cara que reclama que a TRI te ferra e eu vou lá e pergunto assim, quantas questões tu pulou? Eu não gosto de pular questões porque me deixa desconfortável, assim, ó. Eu tenho a impressão de que eu vou errar, daí eu prefiro tentar fazer todas. Então para um pouquinho, mano. Então você não reclama depois que a prova da TRI te ferrou. Você tem que pular a questão. Vai ter questão que vai valer 0 pontos, cara. Em 2022 foram 4 de natureza que valeram 0 pontos. Quantas vão ser esse ano? Na prova de matemática, vai ter questão anulada de novo? Faz 3 anos que tem questão anulada. Não sei. Você não pode ter medo de pular questão difícil. Pelo amor de Deus. Tem que pular questão difícil. Próxima estratégia. Eliminação de alternativas. Cada alternativa eliminada precisa ser comemorada, reduz suas chances de erro. Cara, aluno que vai fazer Enem, se tu é daqueles caras que nem eu, que o segundo domingo é o pior, vai? Vamos lá. Tu concorda comigo que vinha uma pontuação de segundo domingo pra ti e tu ir melhor do segundo domingo do que no primeiro, tem uma probabilidade bem baixa de acontecer, né? E pra mim é assim. Se um dia eu fizer o Enem e eu for melhor no segundo domingo do que no primeiro, eu vou ficar muito surpreso. Pra mim isso vai ser apavorante. Então o segundo domingo é a pior nota. No momento que tu vai pra uma partida como essa, eu faço a metáfora com o futebol e digo assim, você fazer a prova de linguagens e humanas é uma partida do Campeonato Brasileiro, tá? Fazer a prova de natureza e matemática é jogo de Libertadores. O que é jogo de Libertadores? Né? Nem queria falar muito em Libertadores esse ano, não curou a ferida aí. Deixa eu fazer uma breve reflexão. O Internacional me quebrou. Tá, voltando. Jogo de Libertadores, você dá um carrinho e joga a bola pra fora, você comemora. Tirei a bola do cara. Jogo de brasileiro, dependendo nem carrinho tu dá. Jogo de estadual, campeonato estadual. Não, vou arriscar me lesionar. Libertadores, velho. Libertadores é Libertadores. Você vai pra prova que você sabe menos, eliminou a letra A, você vibra. Eu quero você neste domingo, teus concorrentes vão estar do lado, tu eliminou a letra A, eu quero que tu faça aqui, ó. Discreto pro fiscal não ficar bravo contigo, tu faz aqui, ó. Eliminei. E aí quando o cara te olhar, ele vai achar que tu tá acertando uma. Não, tu tá só eliminando a A. Mas professor, por que isso? Porque, cara, eliminar opções absurdas é uma habilidade. É uma habilidade. A prova do Enem tá cobrando habilidades e competências. Você saber que uma resposta não é possível ser a resposta da questão já te ajuda muito. Porque no pior cenário, eliminar uma alternativa reduz tuas chances de chutar errado. Professor, a TRI vai ter diferença, assim, ó. Se a resposta for A e eu errar marcando B ou errar marcando E, uma é absurda e a outra não, muda alguma coisa na minha nota? Não muda. De acordo com o que os especialistas falam, durante muito tempo se pensou que poderia sim, mas hoje já foi comprovado pelas pessoas que estudam isso de forma mais aprofundada que não, é erro ou acerto. Então não me adianta nada e tal, mas vai te dar mais chances de acertar no chute. Mas o Enem penaliza o chute. Calma, não é assim também, o Enem penaliza o chute. A TRI vai cobrar de você uma coerência. Quando é que o chute é penalizado na TRI? Para você manter a calma para sexta-feira. Quando você está lá fazendo a prova do Enem, você chuta uma questão muito difícil. Comparado às outras que você acertou, aquilo ali é um provável chute que tu vai
ganhar menos pontos, não vai perder, vai ganhar menos pontos que as outras. Isso é penalizar o chute. Se você acertar no chute uma questão fácil ou média que você não sabia, ninguém vai ser penalizado por isso. Então eu tenho que reduzir as chances de erro. Natureza, é mais fácil reconhecer as erradas do que descobrir a certa. Eu adoro essa dica. Ciências da natureza. É mais fácil você reconhecer as erradas do que você descobrir a certa, porque é um conteúdo muito difícil. Pensa comigo, tu é casado? Namora? Qual que é a situação da tua vida? Tu já encontrou a pessoa certa pra tua vida, pro resto da tua vida? Eu já. Stefânia, te amo, beijo. Eu já. Mas não foi assim fácil pra acontecer, não. Antes de tu conhecer a pessoa certa, o que tu mais conhece é a pessoa errada. Mais conhece. E eu pergunto pra você, tu vai numa festa, tem ali as pessoas que tu tá dando aquela olhada, de repente eu vou, né? Passou na universidade, vai passar, agora vem o trote. O trote é o momento. Tu tá ali olhando aquela galera. Tu fica na dúvida quem é a pessoa certa pra ti, mas as erradas, tu vê na hora. Na hora! Bate o olho e diz assim, mas esse aí eu não fico nem que me amarrem. Geralmente é isso que tu fica depois. Mas tu fala, não! Esse aí não. Essa é a pessoa errada, com certeza. É mais fácil descobrir as pessoas erradas do que a certa. E na questão é a mesma coisa. É muito mais fácil você pegar uma alternativa de ciência da natureza e ver que ela é absurda, que ela tá errada, do que propriamente encontrar a certa. Então se você fizer a estratégia de começar procurando as erradas, isso pode melhorar muito a tua pontuação. Em matemática, eu quero que você observe se os números são próximos ou muito distintos. Olha que dica. Quando vem uma questão de matemática, tu tem que calcular, né? E as alternativas são, por exemplo, letra A, 401, 404, 407, 411, 414. Cara, são números muito próximos. Muito provavelmente essa questão seja de matemática mesmo, que você tenha que calcular o troço. Ou é números muito próximos, ou então tu vê que são números meio múltiplos um do outro, né? Tipo letra A, 4, a outra é 8, 16, 32, 64. São números mais afastados, mas um é múltiplo do outro, então o detalhe deve ser uma divisão, alguma coisa ali. São questões que envolvem mais matemática. Só que às vezes, tu pega as alternativas e a letra A diz 84. A letra B diz 142. Até aí vai. Aí a letra C diz 2034. A letra D diz 2220. E a letra E diz 13.498. Só um pouquinho. Vai do 84 ao 13.000. Quando você vê isso na prova, muito provavelmente essa questão também envolva lógica. De alguma maneira, pelos dados do enunciado ou com um princípio de cálculo, tu consegue eliminar valores mais absurdos. Grava esta dica que eu estou te dando, que eu nem deveria dar, porque isso é uma dica da chave mestra, mas grava. Se as alternativas forem muito próximas, a questão é mais de matemática. Se as alternativas forem muito distantes, ela envolve mais lógica. Ela envolve estratégias que vão te possibilitar eliminar aquela alternativa por algum motivo. Que baita dica. Nesse último caso, provavelmente a lógica ajuda a eliminar algumas. Então eu poderia citar exemplos de várias questões, mas eu optei por nesses aulões não fazer nada prático. Eu optei por fazer bem teórico mesmo, porque eu quero que você nessa reta final memorize as dicas que eu vou te dar. E essa dica vale a pena ser memorizada. Aliás, agora eu acho que é o momento de você compartilhar nos seus stories, de você twittar. Seria muito importante se você tweetasse agora: pessoal, o professor Lauro do Interpreta Enem tá dando dicas para natureza e matemática também. Porque imagina quantas pessoas nem estão entrando no meu perfil, porque elas acham que eu preparei só pro primeiro domingo, que é o normal, né? Professor de linguagem e redação dá aula no primeiro domingo, agora são de natureza e matemática. Então olha como você vai me ajudar se você for lá no Twitter, me marcar. No Twitter é @interpretaenem, sem o Lauro, né? Porque o Twitter é muito fácil de ser cancelado, então eu tirei o Lauro do arroba. Botei só @interpretaenem. Me marca lá e mostra, ó, pessoal, o professor Lauro tá dando essa aula também. Cara, você ia me ajudar muito. Se eu tô te ajudando, você ia me ajudar muito fazendo isso. Arredondando cálculos. Estamos em 2023 e ainda tem gente que calcula tudo aquilo de que jeito? Putz, essa tela é muito boa, cara. 2023 e ainda tem cara tentando calcular tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas folhas rascunho eles dão? Os caras dão 4 folhas rascunho. Frente e verso, 4 páginas e tal. Eles têm que calcular tudo. Eu pergunto pra ti, em que espaço e que tempo? Olha a primeira dica. Você não tem tempo nem espaço pra calcular tudo na prova de matemática, cara, acorda. Não tem. Tu não tem tempo porque são 5 horas pra fazer 90 questões. A prova do segundo domingo é inferno, nunca dá tempo. Tu sabe que não dá tempo, tu nunca consegue fazer todas.
E aí tu vai lá e tenta calcular tudo. Se tu tentar calcular tudo, não tem folha suficiente. Não tem folha. Tu começa a ter que calcular na própria prova, tem que calcular nos outros troços. Tu não dá conta, é um horror, cara. Não tem como calcular tudo aquilo. Então como é que tu tenta? Tu tem que arredondar cálculo, cara. Se tu não arredondar cálculo, vai desandar a carruagem. Não tem como. É muito cálculo para fazer. Só que aí você não se toca que esse arredondar cálculo é o que o Enem quer que você faça. Não, professor, não é. Eu fico muito nervoso se eu arredondo porque eu tenho que fazer todos os numerozinhos. Olha como tu vai conectar essa dica à dica anterior. Sempre que possível, arredonde cálculos para mais ou para menos. Olho nas opções. Claro, mano. Claro. Vou até girar aqui. Olho nas opções. Por que olho nas opções? Porque, velho, se tu tiver as alternativas, letra A 401, letra B 404, 407, 411 e 414, vai ser mais difícil tu arredondar, porque qualquer arredondamento pode dar outra alternativa. Mas se tu tem 84, 127, 298, 364, 497, dá para arredondar. O resultado que der um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tu marca. Pensa comigo no seguinte. Se você entrar na matriz de referência do Enem, pega lá a matriz, competências e habilidades de matemática. Aonde é que está escrito saber desenvolver cálculos completos em detalhes como se fosse uma calculadora? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum, cara. Em lugar nenhum. Não, mas aqui na aula... Não. Tu pode usar o argumento que tu quiser. Eu estou usando o argumento da matriz de referência do Enem. O que está dizendo lá, a habilidade que você tem que ter em matemática é a de solucionar problemas. Se você consegue fazer o problema arredondando ou não, tem que solucionar o problema, mano. É isso. Qualquer profissão que você tiver depois, a habilidade que vai te ser exigida é de tu solucionar o problema. Não é se tu fez a solução dos problemas com todos os detalhes, cuidando toda a burocracia. Não. Eu quero saber se tu resolveu o problema. Tá escrito ali pra você, ó. Quem gabarita a prova não calcula tudo. Eu garanto pra você. O cara que faz 45 acertos em matemática ou mais, não calcula tudo. Eu prometo pra você que ele não calcula tudo. Professor, ele não calcula tudo. 45 ou mais é boa, né? 40 ou mais. O cara que chega a fazer 45, tá escrito aí, ó. Se você conversar um dia com um aluno que faz 40 acertos em matemática, vai fatalmente ver que, mesmo que não seja meu aluno, essa pessoa fatalmente seguiu essas dicas para conseguir essa pontuação. Isso tem que ficar claro, senão a gente não pode continuar. Se você é uma pessoa que quer ir bem em matemática, você tá agora em casa, desesperado, e é por isso que você tá com essa cara de zumbi. Porque a temática da aula é zumbi por causa sua, você sabe, né? Pega o celular aí e dá uma olhada na tua cara, vê como é que tu tá. Vê se não é a cara de um zumbi. Ai, o professor não fala... Vê se não é a cara de um zumbi. Por que você tá apavorado? Sem dormir, desesperado, cansado pra ir pra prova? Porque você tá pensando assim, cara, eu não sei matemática, e como é que esses loucos conseguem calcular tudo, fazer tudo e direitinho tudo? Não tem como, cara. Como é que esses caras conseguem? Impossível. Eu tô te dizendo, pergunta pra qualquer um. Os caras que fazem mais de 40 acertos na prova não calculam tudo, eles arredondam. Inclusive, eles estão nessa aula, nesse momento, olhando e dizendo assim, ó, mas por que esse cara tá insistindo nisso? Não é óbvio que todo mundo faz isso? Quer dizer, as únicas pessoas que ainda estão tentando calcular tudo é você e os outros colegas que não entenderam isso ainda. Porque não tiveram a aula focada nisso. Porque estão tendo aula de matemática focando exclusivamente em matemática. Quantos aulão de matemática estão tendo no YouTube agora? Se você sair daqui, vai para um aulão de matemática e vê o que tá tendo. O que tá tendo no aulão de matemática? Aula de matemática. Tá ensinando cubo, pirâmide, matriz, análise combinatória, não sei o que, blá, blá. Você tem que arredondar cálculo, por quê? Porque isso é uma estratégia de prova, cara. Nós temos que passar. Tem cursinho dando aula de conteúdo e não dá aula de estratégia de prova. Como? Como é que o cara vai fazer a prova? O principal é isso. A estratégia de prova fica solta dependendo de professores que tenham a proatividade de fazer aquilo no cursinho, senão o cursinho nem quer saber de estratégia. Só quer saber de conteúdo, 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 conteúdo. Essa dica é fundamental. Procura pessoas que estão fazendo mais de 40 em matemática e elas vão te dizer isso. Não pode perder tempo calculando tudo, cara. O tempo é fundamental na prova. Professor, eu acho que eu não consigo, assim, porque eu fico muito nervoso e eu preciso ter toda a certeza. Cara, é um processo seletivo. Eu tô te dizendo para tu tentar ficar mais tranquilo e entender que esse tipo de jogada na hora para tu ter a certeza do que tu tá fazendo é fundamental. Então grava essa dica que isso vai mudar o teu Enem, eu prometo para você.
Combinado? Tenta. Viu ali no final, está chegando no cálculo. Vai dar 300 e alguma coisa, tu já olhou. 890 dividido por 3. Eu não sei quanto é que é 890 dividido por 3 de cabeça, mas eu sei que 900 por 3 é 300. Então 890 dividido por 3 vai ser um pouquinho menos de 300. 290 e alguma coisa. Se tu olhar para as alternativas e elas forem 291, 293, 295, 297, 299, ferrou, tu vai ter que calcular. Mas se o final do cálculo for 890 por 3, e aí tu tem as alternativas 90, 190, 290 e alguma coisa, 390 e alguma coisa, 490 e alguma coisa. Qual que é ela? A 290 e alguma coisa. Ah, mas eu não consigo, eu preciso calcular para ter certeza que eu não fiz nada errado. Daí vai acabar o tempo, mano. Mas que caceta! Eu não posso fazer nada se te convenceram que o Enem era uma prova que quem estudou mais passa. Não é assim. Quem é meu aluno e tá vendo esse troço, tá agora meio pé da vida, pensando assim, ó, mas que gente que acha que tem que fazer tudo, porque já entendeu que o Enem não é uma prova de quem sabe mais e demonstra mais conteúdo. O Enem é uma prova de quem consegue resolver a maior parte dos problemas no menor tempo, ou melhor, dentro do tempo. Porque tudo que tu fizer fora do tempo não serve pra nada. Não serve pra nada. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu selecionei um número de lives para minha semana passada e para a semana dessa semana, que eu achava que tu ia ter condições de assistir para te ensinar tudo que eu sei no menor tempo possível. Porque se eu passar do tempo, tu não vai conseguir ver tudo. Se eu passar muito de 1 hora, por mais que tu veja tudo, teu cérebro não vai conseguir absorver. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Porque também é uma estratégia de aula. Bah, Laura, eu gosto muito da tua aula, impressionante como eu gravo tudo que tu fala, porque tem estratégia por trás disso. Não é feito de qualquer jeito. Prova de matemática tem que ter estratégia, como essa. Tabelas e gráficos. Tô ficando brabo. Eu não tinha ficado brabo ainda. Se a questão tem linguagem não verbal, então a sua leitura é uma habilidade cobrada. Vamos estudar português para a prova de matemática e de natureza. Na prova de português já foi, eu odeio aquela prova. Inclusive, o senhor não vai explicar por que a 37 é a letra... Mas era só o que me faltava, né? Nós já viramos essa chave. Eu já gravei um episódio do podcast, fiz ao vivo o episódio do podcast para comentar a prova do domingo passado e fazer tu virar essa chave. Nós já estamos na 4ª, vira essa chave. Senão vai chegar o Enem de domingo, do dia 12, tu não tá preparado e aí tu vai ir mal porque ficou pensando na anterior. Para com isso. Foco na prova de domingo. Vai cair imagem na prova de domingo. As imagens agora são coloridas. Vai ter as imagens coloridas. Vai ter tabela, vai ter gráfico. O que tu tem que saber? Essa primeira frase. Se a questão tem uma tabela ou um gráfico, então isso é pertinente para a questão. Tu lembra no início do aulão que eu te falei que haveria pistas no texto, porque o texto selecionado sempre tem que estar de acordo com o que é cobrado, não pode ser um texto aleatório? Tabela e gráfico. Se um cara elaborar uma questão de Enem, de ciências da natureza, química, física ou biologia, que tiver uma tabela e as informações da tabela não são relevantes para a resolução da questão, a banca lá que autoriza a questão entrar no banco de questões, manda a questão voltar e ser reelaborada. Se tem uma tabela ou um gráfico, tem que ter relação com a resposta. Então, quando eu, professor Lauro, vejo uma questão de tabela ou gráfico, eu já boto em cima assim, ó, essa aqui eu vou saber fazer. Mas, professor, e se além da tabela ou gráfico tiver uns conteúdo bruxo que o senhor tem que saber e tal? Aí eu vou tentar, além do conteúdo que eu não sei, mas você deve saber, interpretar o que eu consigo para melhorar a resposta daquela questão. Tabela ou gráfico, cara, vai ser fundamental e o que vai acontecer que tá ali para você, ó? Uma das habilidades mais importantes nessa análise é estabelecer comparações. Para tudo que eu botei em laranja. Estabelecer comparações. Vou tomar um golinho do meu café e você olha fundo aqui para mim no meu olho. Quando você vai analisar uma tabela, tá ali, ó. Linha, 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 coluna, 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 coluna. Tabela essencialmente foi criada para você comparar dados. Ah, num lugar é isso aqui, no outro é não sei o quê. Para uma organela é isso aqui, para outra é não sei o quê. Compara. Muitas vezes, só nessa comparação, tu consegue eliminar muita alternativa. Tu já olha para a comparação e vê, nada a ver isso aí. Vou dar um exemplo rápido. Vamos dizer que tem um composto químico lá. E ele bota um composto químico, 6 compostos químicos diferentes, e bota algum dado referente a esses compostos. E tu vai analisando a tabela e tu vê que o composto químico número 1
O dado que ele escolheu apresentar, não importa qual dado, concentração de hidrogênio, a quantidade de não sei o que, não interessa. Mas o dado que ele apresentou para o composto 1 é o mesmo que para o composto 4. Se o composto 1 e o 4 nessa tabela são iguais, e ele está perguntando alguma coisa, qual composto ou quais compostos são não sei o quê, ou os dois que têm o dado igual estão na resposta, ou nenhum. Um só não dá. Um só não dá. O composto número 1 tem o dado 50 não sei o que para o que eu quero. 50 gramas por ml de alguma coisa. E o composto número 5 também tem a 50 gramas por ml. Se eu estou comparando esses dados, a pergunta eu sei que tem a ver com isso. E os dois são iguais, ou os dois estão na resposta, ou nenhum. Só isso já me faz eliminar algumas. Ah, professor, eu nunca tinha pensado nisso. Então começa a pensar, porque tu está indo fazer o Enem, não um vestibular. Um vestibular, se quiser, atenção você que vai fazer vestibular também. Se o vestibular quiser, ele pode botar uma tabela que você tenha que, apesar dos dados da tabela, saber o conteúdo de cor para saber que não deve levar em consideração o que está na tabela. Ele pode te enganar. Como os vestibulares são sacana, isso? Só que daí tem cara que estuda pro Enem como se ele fosse um vestibular e aí acha que o Enem pode fazer isso também. Não pode. O Enem não pode fazer isso. Tem que ter relação. É fundamental avaliar a intenção do autor, olha que dica, como se fosse um gênero textual. Tabelas e gráficos são gêneros textuais. Você estudou linguagens comigo, eu sei que você sabe. Se tem uma tabela ali, qual é a intenção de ter colocado aqueles dados na tabela? Tem um gráfico. O que esse gráfico está medindo? Velocidade versus tempo? Distância versus tempo? O que ele está medindo? Distância versus velocidade? O que ele está medindo? A intenção de alguém que usou aquele gráfico para explanar é alguma. Tem uma questão famosa do Enem de alguns anos atrás, que ele pede qual quimioterápico deverá ser utilizado na prevenção ou na luta contra algum tipo de doença. E ele mostra um gráfico do que aquele quimioterápico faz com células normais e com células cancerígenas. Teve cara que, para resolver a questão, olhou só para a parte do gráfico que tinha células cancerígenas. Vou ver a que mata mais aqui. Não, para um pouquinho. Se ele comparou no gráfico as células cancerígenas e as células normais, é porque tu tem que levar em consideração as duas coisas, né? Não basta um quimioterápico matar células cancerígenas, ele tem que também não matar as normais, porque senão não adianta nada. É isso, galera. O gráfico tem uma intenção de estar ali. Tu tem que avaliar qual é a intenção para ele estar ali, senão ele não é a resposta. Professor, sabe o que eu sinto quando eu assisto esse tipo de aula do senhor, assim? O senhor falando, eu penso, nossa, óbvio, né? Como isso é barbada. Só que eu nunca tinha pensado nisso, porque ninguém me falou. Aí vem o ponto que eu quero falar sobre o ensino preparatório para Enem neste país. Em todos os meus cursos, eu tô falando o óbvio para chamar atenção para as pessoas. Porque quando elas não estão trabalhando o óbvio, elas esquecem e ficam focadas só no detalhe do detalhe do detalhe. Olha para mim do fundo do meu coração. O que vai te aprovar no Enem não é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. O que vai te aprovar no Enem é o básico, você usando raciocínio lógico em cima disso. Vai por mim. Se é uma questão do Enem que está cobrando um conteúdo muito aprofundado, vamos supor que caia um gráfico, tá? Lauro, você tem certeza que gráfico vai ser uma questão fácil? Olha o que eu botei na última linha. Provavelmente sejam mais fáceis. Tem gráfico e tem tabela? Provavelmente mais fáceis. Por quê? Porque se tem gráfico e tem tabela, a habilidade cobrada é a de comparar esses dados dos gráficos das tabelas. Não é de saber algo de cor. Mas vai que esse ano caia alguma coisa que tu tem que meio que saber de cor? Não sei. Pode ser que caia. Se cair esse trem que você tem que saber de cor, vai estar entre as mais difíceis. Isso eu posso garantir. Quanto mais conteúdo memorizado uma questão de ciências da natureza, especialmente, cobra, mais difícil ela vai ser. Quanto menos é o conteúdo memorizado, menor a quantidade de conteúdo memorizado, vai estar entre os mais fáceis. Então, se tu entender isso, pensa comigo. O que é que nós estamos fazendo nessa aula, enquanto todo o restante do teu tempo dessa semana está sendo para conteúdo de matemática, conteúdo de biologia, conteúdo de física, conteúdo de química? O que eu quero te alertar aqui? Que a prova do Enem tem coerência no desempenho. E se a prova do Enem tem coerência no desempenho, você precisa estar focado em ter um desempenho mais coerente, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, meu velho, apareceu tabela e gráfico, tu te abraça.
Vai cair um monte de coisa nessa prova que talvez você não lembre. Ai, não fala isso, professor, eu já começo a ficar desesperado. Eu preciso revisar. Quieto. Quanto maior for a dificuldade do conteúdo memorizado, mais entre as difíceis essa questão vai estar. Não te apavore. Vamos para a última dica? Matemática e lógica. Agora é a minha vez de te convencer dessa diferença. Existem questões na prova de matemática que não são de matemática, eu posso provar. E agora os professores de matemática vão ficar bravos comigo, né? Nem todos. Nem todos. Vai ter professor de matemática que vai olhar para essa aula e vai dizer, sim, é isso que eu falo para os alunos. Inclusive, professor de matemática que dá aula pro Enem, ele mostra para os alunos questões de matemática que não precisa saber nada de matemática. Ele mostra. Ele mostra. Se o cara não dá aula pro Enem, aí não. Aí ele vai defender que é matemática, porque matemática tem 45 questões, vai defender porque ele quer defender a disciplina dele. A verdade é que dentro da prova de matemática, sempre tem questões que não cobram matemática. E por que eu tô falando isso antes da gente, começar a ver as dicas mesmo? Eu quero que você estabeleça. Quem aí tem medo de matemática? Se você estiver vendo ao vivo, pode colocar no chat. Quem morre de medo de matemática? Quem que é terrível em matemática? Nós estamos no Halloween. Se tu pegar os monstros que mais te assustam, quem é o monstro que mais te assusta? É matemática? Bota aí que é matemática. Se você tem medo de matemática e você se considera ruim em matemática, não tem problema. Você não precisa ser bom em tudo. Eu sou bom em umas coisas e sou ruim em outras. Tem umas coisas que eu sou péssimo. Ah, professor, lista aí, mas não sei nem listar. Fazeres domésticos, de consertar coisa em casa. Teu problema no chuveiro. Vou consertar. Não, eu chamo alguém. Ah, a pia caiu. Eu chamo alguém. Não sei nada. Sou terrível nisso. Credo, professor, o senhor não serve. Não, sou bom em umas coisas, sou ruim em outras. Tu tem que saber isso. Se tu é ruim em matemática, tá tudo bem. Ah, mas eu nunca vou passar no Enem porque matemática... Quieto. Se tu é ruim em matemática, pensa comigo. Tu vai fazer uma prova de 45 questões em que eu estou te dizendo que nem todas são de matemática. Então tem algumas questões do Enem que se você errar, você não pode botar a culpa na matemática. Ela pode ser difícil, mas tu não pode. A questão do elevador que eu mencionei aqui nesta aula hoje. A criança entrou no elevador, apertou todos os negócios, subiu, desceu, babá. Se você errar essa questão, professor, ela é muito fácil, eu não podia ter errado. Eu não falei isso. Muitas pessoas acham ela bem difícil. Mas se você errar, o que você errou em matemática? Numa criança que entrou no elevador, ficou subindo e descendo, a partir dos andares que ela andou, você tem que descobrir qual era o mais alto do edifício. Não tem nada de matemática. Nem soma tem nessa questão. Nem soma tem. Então você não pode ser a pessoa que rotula e diz assim, eu não passei no Enem porque eu fui mal em matemática. Quantas de lógica será que tu errou? Será que tu tivesse acertado todas as questões que não envolvem matemática e tu tivesse bloqueado esse medo que tu tem da matemática, será que tu não teria passado? Eu tô te avisando isso antes do Enem. Tá aí, ó. A prova de matemática não conta com 45 questões de matemática, basta você observar. Há um número significativo de questões que envolvem apenas raciocínio e soma, vou me arriscar. São 15 a 20 questões dependendo do ano. Meu velho, veja bem. Quando eu falo 15 a 20 questões dependendo do ano, eu vou fazer uma aposta com você que vai parecer um pouco arrogante, mas eu garanto que tem uma razão de ser. Eu aposto com você que não existe nenhuma possibilidade, nenhuma, zero, de eu, Lauro, fazer uma prova do Enem de matemática inteira e acertar menos de 25 questões. Não tem como. Eu garanto pra você que eu faço no mínimo 25. Porque o senhor se acha... Eu garanto pra você. 25 acertos, vai dar pra passar em medicina? Provavelmente vai ficar difícil. Mas eu garanto que eu não faço menos de 25. Por que eu sei isso? Porque eu sei que tem 15 a 20 de lógica que eu vou acertar. Seja ela fácil, médio ou difícil, porque ela envolve só a interpretação e é a minha área. E eu sei que vai ter mais umas 5 ou 10 de matemática que eu garanto. Tanto que eu fiz 36 nos 2 últimos anos. Vai ter a prova do Enem agora domingo? Eu aposto com você. Não existe nenhuma chance de eu fazer menos de 25 em matemática. Pode me cobrar depois. Por que eu tô te dizendo isso? Pra eu ser arrogante e mostrar o quanto eu sei e o quanto eu sou o cara e o quanto eu me acho? Não. Eu tô fazendo isso pra te dizer que se você chegou aqui no dia 8 de novembro, faltando 4 dias para a prova de matemática do Enem, e você tá morrendo de medo porque você é ruim em matemática, tu pode melhorar os teus acertos se tu te ficar ligado e ver que não é só matemática. Porque depois de ter visto essa aula, quando você estiver lá no Enem dia 12 de novembro e você começar a identificar as questões que não são matemática, nós podemos combinar uma coisa, eu e você. Para você mostrar que assistiu esse aulão até o final, vamos combinar isso? Vou olhar para cá para nós combinar isso.
para nós assistir esse aulão até o final, tu vai escrever na prova de matemática de domingo agora. Nas questões que não envolvem matemática, tu vai ler ela e vai identificar. Tu vai botar assim, ó, não é matemática. E o simples fato de você concretizar isso, escrever que não é matemática, vai te deixar muito aliviado. Tu vai puxar o ar e vai respirar fundo e vai dizer assim, ó, não é só matemática. Tu tem a obrigação de acertar ela? Não tem. Mas se tu errar, não foi matemática o problema. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida e tu vai ficar mais calmo para essa prova. Elas não são necessariamente fáceis, mas quem erra elas não é culpa da matemática. Então você não pode generalizar dizendo que você é ruim em matemática só porque você não conseguiu ir bem nessa prova, porque ela não é só de matemática. E aí, meu velho, eu digo pra você, e é por isso que eu acho importantíssimo, e eu sempre vou fazer essas aulas pra tranquilizar a galera pro segundo domingo também, porque eu preciso ser a resistência. Se você entrar no cronograma de qualquer cursinho agora, lives pra reta final de Enem, você vai encontrar lives de matemática, biologia, química e física. Matemática, biologia, química e física. E às vezes, dá meio que um vazio existencial na gente, assim, dá meio que um ruim, sabe? Porque é tanta coisa e é tanta informação que às vezes tu tem 5, 6 aulas por dia. 5, 6, 7 aulas por dia. E aí as 3 primeiras, tá ok. Professor dá dica, tu grava, professor dá dica, tu grava. Quando chega na 4ª live do dia, tu não sabe nem onde tu tá mais, cara. Não sabe nem onde tu tá mais. E aí beleza, se a live fica gravada e tu pode ver depois com calma, ok. Mas se ela não fica e tu tem que ver ao vivo, chega uma hora que tu buga. Por isso que eu fiz essas minhas aulas assim, sabe? Eu tô transmitindo ao vivo pra você, que gosta de interagir comigo, tô aqui comentando, mas fica gravado também, e live minha sempre fica gravado. Quando for ao vivo mesmo, não, eu não vou... Não, vê a hora que for melhor pra você, eu quero ajudar você. Então com essa aula, eu espero ter te ajudado para eu oferecer uma resistência contra tudo que está sendo feito por aí. Por isso que eu chamei essa aula de A Volta dos Mortos-Vivos. Interpretação para exatas. Porque vai ter muito aluno que, infelizmente, vai desistir. Vai desistir. Saiu do primeiro domingo, dia 5 de novembro, tá chegando o segundo agora, e antes de ir para a prova é capaz do cara desistir. E eu não quero que você desista. Por isso que eu fiz essa aula para mostrar que eu posso te ajudar, que tem como, que tem a TRI, que tem não sei o quê. E eu não fiz só essa. Vai ter mais uma aula sexta-feira ainda, que é o nosso encerramento do Halloween, dia 10. A gente vai se perguntar, será que a morte já chegou? E eu quero falar com você exclusivamente sobre isso. Sobre desistir e tal. Essa aula vai estar ali, ó, na beira. Com certeza até sexta-feira você vai ouvir muito colega seu dizendo assim, tô pensando em nem ir nessa prova. Eu quero que tu mande pra ele essa aula, a de hoje e a de sexta. Mande pra ele e diga assim, cara, não desiste. Assiste essa aula do Lauro aqui. E a gente vai falar sobre essa motivação, sobre esse controle de ansiedade, sobre como fazer uma boa prova. Vai ser uma aula muito mais relax. Não é tanto dica, nota, dica, nota, dica, nota. É aquela coisa mais de boa. Então assim, ó, se você assistiu hoje, anota na sua agenda aí. Sexta-feira, à 1h30 eu vou estar transmitindo ao vivo. Vai ficar salvo pra você ver ao longo da sexta-feira, caso você ainda tenha aula sexta, quer priorizar o conteúdo, mas vai reservar algum momento do sábado para assistir, eu sou contra você ver aula sábado, tá? Eu acho que sábado, um dia antes do Enem, não é o dia para ver aula de conteúdo, mas se você quiser pegar essa minha aula de sexta gravada e assistir no sábado, tá tudo certo, dá ainda. Não é uma aula, são recomendações para você ficar mais tranquilo e tal. Grande parte da nossa prova é o emocional e eu espero, com essas aulas, estar trazendo um pouco de calmaria para que você consiga fazer uma melhor prova. Esse sempre é o meu objetivo, sempre vai ser. Então, chegando no final, se você ainda não me segue, siga o Professor Lauro. Se chegou até aqui e não me conhece em alguma dessas redes sociais, eu tô em todas, dando dica diferente em cada uma. Lauro Interpreta Enem no Instagram e no TikTok. Twitter, YouTube, Spotify, @InterpretaEnem, tem podcast, tem playlist de estudo, tem um monte de coisa. Professor Lauro, eu não vou te seguir porque eu espero me livrar deste Enem e nem precisar mais de Enem. Daí você segue agora, pega as dicas finais até esse momento e depois no ano que vem você não segue mais, não tem problema, aí você para de me seguir, tá tudo certo. Tá? Mas agora eu acho que eu ainda consigo te ajudar em muita coisa, mesmo não sendo a minha prova, então me acompanha, principalmente no Instagram. Eu vou estar compartilhando as dicas que os alunos estão me dando, pode servir como uma revisão para você também. Tenho certeza que vai te ajudar. Valeu, galera! Essa foi a nossa revisão, a volta dos mortos-vivos, interpretação nas exatas. Espero que você tenha gostado. Espero ver por aí nas redes sociais você compartilhando as mensagens aprendidas nessa aula. Valeu? Te vejo na próxima. Até sexta, hein?